Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início à nossa reunião da Fraternidade Espírita Adolfo Bezerra de Menezes e vamos pedir a Vilma que faça a nossa leitura preparatória. Boa tarde a todos. Boa tarde. Do livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Tudo em Deus. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Jesus, escrito por João, capítulo 5, versículo 13. Constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. Todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se poderosas sem o amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que conseguem efetivamente é a dilatação ilusória pelo estupro do mundo, esvaziando-se aos primeiros contatos com as verdades divinas. Quando aparecem temíveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal projeta-os no abismo do desprezo comum. A mesma multidão que os assopra incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete. Os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai amigo e sábio, e as oportunidades de edificação na terra, com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênçãos dos seres amados, vieram de Deus e os convida, pelo espírito de serviço, a ministérios mais santos. Agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão o Pai, entrando em santa cooperação nas suas obras. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos pensar em Jesus, Deus, nosso Pai de infinita bondade, Jesus, nosso irmão e mestre querido. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, nesta reunião que nos fortalece a cada semana, que possamos, Jesus, todos aqui, unidos em um só pensamento, ajudarmos primeiramente a nós mesmos e depois aos nossos irmãos que buscam consolo, encarnados e desencarnados. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de trabalho. Esteja conosco nesta tarde maravilhosa. Que assim seja. Bom, hoje nós temos conosco uma palestrante muito querida, e ela é a Conceição, de Ipatinga, Minas Gerais. A Conceição, ela dirige o NEP Caminho da Luz e também faz parte da direção do NEP Brasil, que é a união de vários NEPs. Para quem não sabe, o NEP é Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. E ele acontece no Brasil todo, até fora do Brasil. E nós podemos participar, não é mesmo, Conceição? Em qualquer lugar que nós estivermos, a gente pode participar de qualquer NEP, de qualquer cidade, porque ele sempre acontece virtualmente também. Então, a Conceição, ela dirige o NEP Caminho de Luz
Caminho da Luz de Ipatinga. Foi João que nos apresentou a Conceição, não é mesmo, Conceição? Seja muito bem-vinda, Conceição. E a Conceição vai falar para nós sobre Sede Perfeitos. Boa tarde, pessoal. Estou escutando, beleza, Fátima? Escutando, sim. Ok. Boa tarde, então, para todo mundo. Que Jesus possa estar conosco em mais esse momento, que vamos refletir o seu Evangelho, vamos entender um pouco, né, mais da sua fala, porque a gente gosta de lembrar muito a Alcione, lá no livro Renúncia, quando ela diz para nós que o Evangelho do Cristo precisa ser conhecido, meditado e sentido, para que seja vivenciado. Muito importante, então, além de conhecer o texto, de conhecer a fala, que nós venhamos, então, a refletir em cima desse ensinamento, porque essa reflexão é que vai nos conduzir à essência do ensinamento e vai, então, fazer com que nós possamos nos fortalecer para vivenciar aquele ensinamento que está ali. Muito além do conhecimento, a reflexão, a meditação, o sentimento, sentir o ensinamento é muito importante. Principalmente quando nós vamos falar da fala do Cristo, entender o que ele quer dizer para nós. E hoje nós vamos refletir esse capítulo, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Mas esse capítulo, essa fala do Cristo, Sede Perfeitos, ela está lá em Mateus, nas bem-aventuranças, lá onde Jesus colocou para nós aquela maravilha de código de vivência que é dito por Gandhi e por outros filósofos, pensadores, que se tudo acabasse no mundo e ficasse as bem-aventuranças e nós conseguíssemos segui-la, o mundo estaria salvo. Então, está lá em Mateus, está lá em Mateus. E nós ainda estamos num estágio muito pequeno, muito pouco avançado, para entender muito a nossa relação, a nossa vinculação com Deus. Nós ainda temos que pensar muito. O caminho para esse entendimento, realmente, ele é muito longo. Então, quando se fala, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, é uma complicação na nossa cabeça que vem. Como que eu vou ser perfeito como pai? Se eu não conheço Deus, a minha vinculação com Ele não existe. A minha vinculação com Ele é pequena ainda, é abalável. Então, nós temos que entender um pouco quem é esse Pai que Jesus pede que nós sejamos igual a Ele. É possível ser igual a esse Pai? Nós temos essa capacidade de chegar a ser como Deus, porque é isso que Jesus fala. Jesus resume Deus no amor incondicional, no amor a tudo e a todos incondicionalmente, sem exigir nada em troca. E aí a nossa perspectiva de Deus vai falar muito para nós, vai nos fazer entender o que nós entendemos de Deus verdadeiramente. Então, vamos lá procurar conhecer isso aí. Essa é uma orientação, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, que está lá em Mateus, né, nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças, Jesus traz para nós toda a orientação, bem-aventurados aqueles que são humildes, pobres de espírito, os que são resignados, bem-aventurados os brandos, os pacíficos. Jesus traz para a gente toda essa orientação, esses passos, essa regra de bem proceder. Depois ele ainda fala da missão dos discípulos, fala das bem-aventuranças, fala da missão dos discípulos, fala da lei, da justiça, do reino, né? Os contrastes da interpretação da lei que havia na época. E depois de dizer tudo isso, de falar tudo isso, Jesus, então, encerra com essa orientação. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial.
Então, quando nós escutamos isso, nos dá um desânimo, né? Como que eu vou conseguir ser perfeito como pai? Não vou nem tentar, porque está muito longe, né? Está muito longe. Então, a gente ser perfeito como Deus. Então, nós temos que entender o que Jesus quis dizer com isso. Porque se nós pensamos que nós vamos ser perfeitos do dia para o outro, nós não vamos conseguir. Nós somos seres muito imperfeitos ainda, muito influenciáveis. Então, nós não conseguimos ser um Deus, não vamos conseguir. Mas por que Jesus falou isso? Se ele falou, é porque tem uma possibilidade da gente crescer, tem uma possibilidade de nós andarmos, caminharmos para Deus, para o entendimento de Deus. Então, o caminho a percorrer para alcançarmos a perfeição, ele é longo. E nós precisamos entender o que fazer para galgar esse caminho, para caminhar. Nós, que somos crianças, que somos jovens, que somos idosos, que somos adultos, porque desde o nascimento até o túmulo, nós temos oportunidade de evoluir. Nós temos oportunidade de crescer. A nossa família é uma escola, a maior escola que nós temos, a primeira escola que nós temos, onde nós aprendemos, né? Onde nós aprendemos a ter que respeitar, a ter que tolerar, a ter que amar, às vezes, as pessoas que não estão nos fazendo bem, a ter que amar aqueles que a gente tem aquela dificuldade dentro da casa. Por isso que se fala que a família é uma escola, a primeira escola. Nós vamos depois para a sociedade, vamos crescendo e vamos lá, estudando, trabalhando fora, é outra escola que nós temos. E depois nós vamos envelhecendo, voltamos para casa, outra oportunidade de crescer, outra oportunidade de aprender ali, porque nós não estamos na Terra passando férias. Todos os momentos que ali estamos são momentos para que possamos aprender a viver, porque a nossa vida verdadeira não é essa aqui na Terra. A nossa vida é depois que a gente morre. A nossa vida real é essa. O que nós vamos levar para lá, que nós temos que aprender. Então, ser perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial, uma fala de Jesus. E nós não podemos querer ser essa perfeição de uma hora para outra. Conhecemos hoje o Evangelho do Cristo e amanhã nós já estamos querendo ser bonzinhos. Não. É passo a passo. É diante das circunstâncias que nós vamos alcançando essa perfeição. Então, depois que Jesus ele diz toda a orientação, ele pede isso para a gente. Quando nós lemos essa fala do Cristo lá nas bem-aventuranças, ser perfeito como é perfeito o nosso Pai, parece que é impossível. Não vou conseguir. Como que eu posso ser perfeito como Deus? Né? Eu não consigo isso. Então, o que a gente passa a entender? Deus é um ser absoluto. É a perfeição. Ele é a perfeição. Então, parece que um pouco desanimador. Às vezes as pessoas começam a entrar para conhecer a Bíblia, conhecer o Evangelho do Cristo, conhecer lá a sua fala, e desiste logo, porque acha muito difícil praticar aquilo que está ali. É difícil mesmo, mas a gente tem amparo. Nós temos o amparo das pessoas que estão do nosso lado, que nos chegam, para que impulsione a gente para frente, para que a gente não deixe a tristeza acabar com a gente, desanimar, né? E aí nós vamos pensar, Jesus, ele não falaria isso se não nos fosse possível. Ele não nos falaria se fosse algo impossível de acontecer. Se ele orientou isso para nós, é porque nós precisamos sim, e nós podemos sim alcançar a perfeição. Agora vamos lá entender, né, a perspectiva que Jesus fala para nós. O primeiro passo para nós entendermos essa orientação e não desanimarmos de tentar, o primeiro passo é entender quem é Deus, é entender o que é Deus, porque nós temos que ser perfeitos como Ele. Então, como é esse Pai? Quais são as características dele? Quais são os atributos dele real?
Nós precisamos entender se a perfeição é ser igual a Ele, é a nossa meta, ser como um Deus. Então, como é que esse Pai é? Então, esse Pai é igual a que eu devo ser. É o que pede a orientação. É o que pede Jesus. Então, através das obras básicas da doutrina espírita, nós vamos conseguir entender melhor os atributos de Deus. Nós entendemos lá que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, que Ele está em tudo, que Ele está presente em tudo, que Ele é onisciente, que Ele sabe de tudo. Nós sabemos disso. Mas nós vamos entender um pouco mais. Nós vamos entender que Deus é infinitamente perfeito, que não tem comparação conosco, né? Por mais adiantada que seja a pessoa, por mais evoluída que esteja a pessoa aqui na Terra, ela está muito longe dessa perfeição de Deus. Então, nós vamos entender o que Jesus queria que nós fizéssemos, como que Jesus queria que nós fôssemos, entender qual que é que é a perfeição nessa fala do Cristo, para que nós possamos trabalhar por ela. Nós entendemos que Jesus, que Deus, ele é infinitamente bom e justo. Ele é bom e justo ao mesmo tempo. Ele não é bom, vírgula, justo, vírgula. Ele é bom e justo. Então, tudo que nos acontece é uma bondade de Deus e é uma justiça ao mesmo tempo. É um momento que nós estamos passando difícil, a dificuldade que estamos vivendo na vida, que nós sabemos que ali nós estamos tendo oportunidade de resgatar os nossos erros do passado, de reconciliar, às vezes, com o inimigo que está dentro da nossa casa, que reencarnou ali conosco. A doutrina espírita, ela nos favorece essa informação que nos ajuda a viver os problemas que nós estamos vivendo. Não é milagre, não é Deus, não é obra de Deus, não é mistério de Deus, é uma justiça. Então, quando nós passamos a entender isso, fica mais fácil enfrentar os problemas dentro da nossa casa, com o nosso irmão, com nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso filho. Fica muito mais fácil entendermos isso, porque ele nos mostra assim. Então, o primeiro passo que nós vamos dar para entender Deus, para entender essa fala, é nós entendermos que Deus é bom, justo, misericordioso, que Ele não nos dá nada que nós não possamos aguentar, e que Ele nos favorece com situações para que possamos caminhar. Assim, então, nos parece mais possível um pouquinho, nós vamos entender o que Jesus falou assim. Lá no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta, a questão número 10, e que o Espírito vai perguntar. Nós vamos encontrar uma resposta que clareia muito para nós acerca desse dito mistério, né? Que é Deus. Então, as pessoas falam assim, que são as perguntas que mudam o mundo, né? Que são as respostas que mudam o mundo. Mas, na verdade, são as perguntas. As genialidades das perguntas que às vezes mudam o mundo. Que a pergunta bem feita, ela nos leva a várias reflexões. Então, nós vamos ver que nessa pergunta do Livro dos Espíritos, na pergunta 10, Kardec foi muito feliz quando ele coloca para a gente se a gente consegue entender Deus perfeitamente. Aí ele fala, não. Os Espíritos da Verdade respondem para ele, não. Falta-lhes para isso o sentido. Quer dizer, nós nunca vamos conseguir entender Deus perfeitamente se nós estivermos nesse patamar de briga, de tristeza, de angústia, se nós não formos aperfeiçoando. Se nós esperarmos ser perfeitos para entender Deus, nós não vamos entender. É o contrário. Nós temos que ir nos aperfeiçoando para ir entendendo Deus. Então, nós vemos pessoas de muito conhecimento, de muitas questões, e que não entendem, tão longe de entender a bondade e a misericórdia de Deus na nossa vida. Pergunta-se, por que está acontecendo comigo? Mas Deus é injusto comigo? Por que eu estou assim nesse momento? Então, por quê? Ele está longe ainda da perfeição. Enquanto nós vemos tantas pessoas com tantos problemas,
Muitas pessoas com necessidade material, passando fome, passando necessidade, passando problema de saúde, e as pessoas não perdem a fé, acreditam muito mais em Deus. Essas pessoas que estão mais perfeitas, que estão mais evoluídas no sentimento, elas entendem melhor Deus. Então, nós não vamos esperar ser perfeitos para entendê-lo. Vamos caminhando, mudando o nosso jeito de ser, mudando a nossa forma de pensar, que assim é que nós vamos entendendo a perfeição de Deus. Então, a nossa visão de Deus, ela é muito limitada. Nós não temos o sentido que vamos entender como um todo. Então, nós temos que entender que cada um entende Deus de uma maneira. Existe uma fala que é assim, se nós perguntarmos a um cego que cor tem um pássaro, ele não vai conseguir responder. Ele vai falar para nós que o pássaro é pesado, que a textura, que a plumagem é leve, que o som é gostoso de ouvir, mas ele não vai conseguir falar a cor. Falta um sentido para ele entender. O mesmo ponto, se a gente perguntar para um surdo como que é o canto do pássaro, ele não vai conseguir responder. Ele vai responder tudo que ele está vendo, mas o canto ele não escuta. Então, nós também não temos o sentido completo para entendermos Deus. Não adianta procurar, né? Ah, Deus é de que cor? Deus tem cheiro? Deus a gente pode pegar? Nos falta o sentido para entendermos. É muito limitada a nossa visão de Cristo. E na pergunta seguinte, né, na pergunta da número 11 do Livro dos Espíritos, é perguntado assim, será dado ao homem penetrar a natureza íntima de Deus? Aí pergunta, o Espírito responde, quando seu espírito não tiver mais obscurecido pela matéria, pela sua perfeição, estiver próximo dele, então ele verá Deus e compreenderá. Então é assim, quando nós estivermos pensando mais na nossa vida espiritual, nas coisas do Espírito, nós vamos conseguir entender Deus melhor. Quando nós não tivermos com a nossa mente turva por causa da matéria, para ganhar dinheiro, para poder ter as coisas melhor do que o outro, só isso, porque nós temos que lutar por isso. Nós vivemos num mundo onde nós precisamos comer, beber, estudar, temos que descansar, temos que passear. Mas isso não pode obscurecer a nossa vista. O que tem que estar principal para nós é as coisas do Espírito. É a tranquilidade, a paciência, a paz. Nós temos que procurar essa paz. Assim que o nosso aperfeiçoamento vai fazer com que nós cheguemos perto de Deus. Senão, nós não conseguiremos. Então, meus irmãos, nós vamos ver assim, entender Deus, se nós quisermos entender um pouco Deus, um pouco mais, nós temos que nos esforçar para melhorar, para nos melhorar, para sentir melhor com as pessoas, procurar ajudar mais as pessoas, procurar desmanchar o sentimento ruim que está dentro de nós. Qualquer recurso, vamos lá procurar o passe da Casa Espírita, procurar uma igreja, procurar um lugar que nos ajude a aliviar de pensamento ruim, de sentimento ruim. É uma brincadeira, é um grupo de amigos, né? Nós vamos, então, procurando fazer isso para que nós possamos chegar aqui, meu bem, nós vamos, então, dessa maneira, melhorando, que nós vamos conseguir chegar perto da essência de Deus e desmaterializando, e preocupando menos com a coisa das matérias. Então, quando a gente fala assim, quando dizer que aquele que se desmaterializa, ele não se importa com as coisas que são eternas, ele se importa mais com as coisas que são eternas, com as coisas que são duráveis, que vão nos acompanhar depois da nossa morte, as coisas que não acabam, né? Isso é desmaterializar sem deixar para lá as coisas necessárias aqui no mundo, mas valorizar mais as coisas do Espírito. Aqueles momentos que nos deixam bem, que nos deixam próximo de uma tranquilidade, de uma felicidade. Assim, então, nós vamos conseguindo desmaterializar os sentimentos e os pensamentos.
E é onde nós vamos ver, encontramos pessoas simples, uma pobreza material muito grande, mas muito felizes, que entende perfeitamente Deus, entende justiça, a bondade, né? Entende, valoriza muito mais as coisas do Espírito, enquanto muitas outras que têm tudo, e todo o bem material ali, ele não consegue entender Deus, porque ainda não consegue ver o outro como irmão, não consegue se entregar, né, para a ajuda de alguém. Isso aí é que acontece conosco. Então, vamos ver, conhecer apenas conceitos, ler todas as teorias sobre Deus, não nos garante a compreensão do que ele seja. Podemos conhecer toda a Bíblia, podemos conhecer todas as obras de Kardec, tudo, mas isso não nos permite conhecer Deus. Não é isso. Por isso que nós vamos voltar lá na questão de Alcione. Nós temos que sentir, meditar no Evangelho do Cristo. Conhecer apenas não nos garante essa mudança. Então, vamos ver. Entender é mudar a nossa perspectiva, porque ver é o conhecimento que nos chega de alguma forma. O conhecimento nos chega através dos livros, através das religiões, através das igrejas, através de uma série de coisas, o conhecimento nos chega. Mas entender é diferente. Entender é saber o que esse conhecimento vai gerar em nós. Porque todo conhecimento que não nos melhora, ele não vale. Nós temos que pegar esses conhecimentos que nos traz e continuarmos trabalhando para que esse conhecimento nos melhore. Então, só é útil o conhecimento que nos torna melhor. Então, entender é saber o que esse conhecimento gera em nós, o que nós fazemos com ele em prol de nós mesmos e em prol do próximo. Isso é entender Deus. Então, a gente vê que nós não podemos esperar de forma alguma ser perfeito para chegarmos próximo a Deus. Só chegamos próximo a Deus se formos nos aperfeiçoando. É urgente que nós façamos essa reforma, né? Que nós possamos continuar essa nossa reforma. Aquele que já tem avançado muito, entende muito melhor. Então, vamos lá. Vamos entender o atributo de Deus, os atributos melhor, a justiça, a misericórdia, a bondade. Portanto, a gente não cobra nada de Deus, não transfere para ele os nossos erros. Se nós entendemos esses atributos verdadeiramente, os atributos da justiça, da misericórdia, da bondade, nós, então, passamos a entender Deus, nós não cobramos dele e não transferimos para ele os nossos erros. O que acontece? Como que funciona isso? Porque Deus quer. Eu estou assim porque Deus quer. A minha vida está desse jeito é porque Deus quer. Eu estou passando por essa necessidade porque Deus quer. Nós passamos a transferir para ele essa nossa culpa dos nossos atos. E quando nós entendemos a justiça, a misericórdia, a bondade de Deus na essência, nós então passamos a entender melhor, né? Os outros que estão muito além desse entendimento não conseguem. Aí, gente, Jesus, então, ele não nos pediria algo que nos fosse impossível de realizar. Nada inacessível Jesus ia nos pedir. Embora pareça ser muito longe, é muito difícil ser perfeito como perfeito é o nosso Pai, ele não apresenta um roteiro inacessível. Ele apresenta um roteiro que é totalmente possível de se fazer, totalmente possível de se realizar. Porque senão ele não faria. Ele não deixaria para nós essa orientação, ser perfeito como perfeito é nosso Pai. Aí, quando Moisés vem nos apresentar aquele Deus punidor, Deus que castiga,
né? O Deus Jesus vem nos apresentar o Deus de amor, né? O Deus que ele nos apresenta um Deus Pai que não apenas cria, mas que educa, é um Deus que educa, que corrige, né? É aquele Deus que nos dá muitas oportunidades. Esse é o Deus que Jesus nos apresenta. Não é mais um pai que pune, que corrige. Olha bem, nós já temos noção de um pai, do que é ser como Deus. Nos dá oportunidade, ele não nos cria apenas, ele educa, ele corrige, ele nos dá oportunidade. Se nós formos assim com aqueles que nos convivem conosco, nós estamos ser perfeitos como Deus. Se nós procurarmos ser assim, nós estamos chegando lá, procurando aperfeiçoar. Por isso que entender a bondade divina, ela é muito interessante, é muito importante para nós. E essa ampliação do conceito de Deus que nós temos, que a doutrina nos dá, muda muito o nosso jeito de agir. Porque a gente pensa que é muito longe estar perto de Deus, ser como um Deus. Mas quando nós entendemos que nós podemos, sim, ser justos, educar, corrigir, dar oportunidade para as pessoas, para os filhos, para os alunos, para os subordinados, para os chefes, para os familiares, para aqueles que são assistidos, nós estamos caminhando para a perfeição. Estamos sendo perfeitos como Deus na medida que nós podemos, na medida que a nossa evolução nos permite ser perfeito como o vosso Pai Celestial. Então, qual que é a imagem que a gente consegue captar de Deus? Isso é muito importante nós termos em mente. Porque Jesus, ele usava pronomes diferenciados quando ele ia falar. Seja perfeito, faça como o vosso Pai que está nos céus, como meu Pai, ou como nosso Pai. Por quê? Ele olhava a perspectiva de quem ele estava falando. Para quem que ele estava falando? Vamos ser perfeitos como meu Pai. O Pai de Jesus, na perspectiva dele, era perfeito. Jesus estava perto de Deus. Então, ele tinha que fazer como Deus mesmo, porque ele já estava entendendo, ele já tinha uma perfeição tal que ele já entendia Deus. Então, para ele tinha que fazer, ele tinha que acertar em tudo. Agora, quando ele fala vosso Pai, é porque ele sabe que nós somos limitados. Então, vai dentro do que você entende por enquanto de Deus. Se você, vosso Pai, se você entende ainda Deus como só bom, seja bom. Você ainda não entende que ele é justo? Tá bom, vai caminhando. À medida que você vai caminhando, vai lá. Por isso que é possível nós realizarmos esse pedido de Jesus. Por isso que é possível nós sermos perfeitos como o Pai. É na nossa perspectiva. E à medida que nós somos evoluindo, que nós somos crescendo, aí sim, nós então vamos conseguir ser bom, justo, misericordioso, né? Então, olha bem, a doutrina espírita, nós fazemos o outro, aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós, é uma perfeição como Deus. Já estamos caminhando para isso. A doutrina espírita, pela realidade espiritual que ela nos apresenta, pela reencarnação, pela imortalidade da alma, ela nos convida a agir, sim, de forma que nós possamos fazer escolhas mais acertadas. Ela nos possibilita isso, que nós consigamos fazer escolhas mais apertadas. O convite da doutrina espírita para que nós nos transformemos, nos ajuda a caminhar, a chegar um pouquinho mais perto de Deus. Temos que tornar esses conhecimentos que nós temos na Bíblia, na doutrina espírita, tudo, nós temos que tornar esses conhecimentos úteis para o nosso dia a dia. Úteis, é aplicá-los em todas as circunstâncias que nós somos cometidos durante o dia. É na desavença, no desafio, na intolerância de alguém. Nós temos, então, que tornar esses conhecimentos úteis.
Aí, à medida que nós vamos conseguindo tornar esses conhecimentos úteis, nós vamos entendendo melhor Deus. E não o contrário. Vou entender Deus para melhorar. Não, eu tenho que melhorar para entender Deus. E Emmanuel, ele trabalha muito bem essa questão, como em tudo, né? Como nós temos que dar mão palmatória, né? Que é o Emmanuel que vem, que fecha as questões com um laço bonito, né? De Jesus, do ensinamento de Jesus. Ele fala muito bem dessa questão, dizendo que nós podemos e devemos esposar nossa intenção no aprimoramento da nossa vida superior, sendo bons. Então, sendo bons. E que ele fala ainda que isso acontece no simples, no dia a dia. Não é numa situação grandiosa, que nós vamos participar de algum evento, alguma campanha grandiosa, nós vamos fazer um momento na casa espírita, na igreja, né? Um momento de atender os nossos assistidos, nós não vamos fazer isso. Então, no nosso dia a dia, nós vamos convivendo, que a gente vai se aperfeiçoando e vamos entendendo a bondade de Deus. Nós vamos entendendo a misericórdia de Deus. E a gente vai, então, deixando de querer humanizar Deus. Porque nós temos essa mania, né? Nós temos essa mania de querer humanizar Deus. Para entendê-lo, a gente tem que ver como se fosse um ser humano. Tem cheiro, tem cor, tem pele, nós vamos deixando isso de lado. Deixando de querer humanizar Deus, né? E para que nós tenhamos esse entendimento, Emmanuel ainda continua. Faça algo que te impulsione para frente, na estrada da elevação, e no agora. Não espere. Não vamos esperar amanhã. Não vamos esperar quando eu estiver aposentado, quando meus meninos crescerem, e nós não podemos esperar isso. Nós temos que fazer algo para essa estrada no agora. Precisamos de rapidamente tomar a posição diante de ser bom. Ser bom. Ser bom, a gente vai entender que não é dar tudo, não é coadunar com todas as ideias que são erradas, porque eu sou bom. Então, eu entendo o erro do filho, o erro do companheiro, da companheira, o erro do outro, e aí eu vou coadunar com a ideia. Não, ser bom não é isso. Né? Ser bom é a gente fazer do coração, a gente entender o que é ser bom no momento lá, para o jovem rebelde, o que é ser bom para uma pessoa que pede para poder comprar droga, o que é ser bom. Entender isso aí, né? Faça algo que te impulsione para frente na estrada da evolução, no agora, não espere. E nós costumamos dizer muito isso, né? Nós costumamos muito esperar as coisas melhorarem, a situação ficar mais tranquila, depois, então, e a gente esquece de desmaterializando a nossa vida para pensar nas coisas da vida eterna. E se isso não nos fosse possível, Jesus não nos pediria ser perfeito como perfeito é o vosso Pai. Se ele pediu, é porque a gente pode fazer. Nós podemos ir tentando devagarzinho e falando. E a gente vê, toda vez que fala de ser bom, de fazer ao outro o que quer que o outro te faça, nós vamos lembrar do lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Vamos lembrar que lá nesse capítulo existe, fora da caridade não há salvação, existe uma carta de Paulo de Tarso. Que Paulo de Tarso trouxe todas aquelas cartas lá para os filipenses, os coríntios, né? Toda aquela comunidade, mas ele trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo uma carta para nós, que está lá no capítulo Fora da Caridade não Salvação. E lá nós vamos entender muito bem o que é ser bom, benevolente, indulgente, ter o perdão das faltas. Isso tudo nos remete, entender o ser de perfeitos, nos remete a essa Fora da Caridade não há salvação. Né? O homem no mundo, vamos imaginar o homem no mundo sendo benevolente, né? Sendo benevolente, sendo indulgentes. Qualquer palco da vida que ele tiver vivenciando,
lá na sua parte, lá na sua profissão. Imagina um professor benevolente, indulgente, um juiz benevolente, indulgente, um médico, um pedreiro, um varredor de rua, né, um gari, todos sendo benevolentes e indulgentes, perdoando as ofensas. Por isso que fora da caridade é a nossa salvação. Não é aquela caridade só de hora marcada, aquela caridade que nós vamos fazer numa hora X, que nós temos que estar lá no cantinho fazendo, mas é a caridade como um estilo de vida. É um estilo de vida nosso com quem quer que estejamos, de ser benevolente, ser indulgente. Então, nós vamos, sim, entender as falhas alheias. Então, a busca pela perfeição passa pela caridade verdadeira. É um roteiro, esse é um roteiro acertado, que nós podemos, sinceramente, seguir sem estarmos, assim, errados no caminho, né? Então, como eu posso ser perfeito no ambiente onde nós estamos? Como eu posso ser caridoso aqui onde eu estou agora? Não é naquele momento que eu estou marcado lá na casa espírita para entregar a cesta, para fazer a sopa, para poder fazer o passe, para poder doar energia. Não é naquele momento. Como que eu posso ser perfeito agora, segundo a minha perspectiva de Deus? É entendendo, ouvindo, sendo indulgente, né? Então, a gente vê, olha, alguém que não nos compreende, perdoando no momento que nós estamos, ou entendendo. Alguém que nos agride, a gente olvidando a agressão, né? Esquecendo da agressão. São conquistas diárias, em doses homeopáticas. São conquistas diárias. Doses que nós vamos fazendo, tomando nas pequenas atitudes nossas do dia a dia. Então, nós vamos ver que, tornando coerente as nossas ações ao entendimento que temos de Deus. Então, eu ainda entendo que Deus é bom, é misericordioso, mas eu não entendo a justiça dele, então por isso que eu sou injusto. Já está bom, está começando, vai chegar lá. Então, é na nossa perspectiva. Vamos melhorar a nossa perspectiva. Vamos entender a misericórdia divina, como que a misericórdia divina age, para que nós possamos agir também. Aí, na pergunta 12 do Livro dos Espíritos, a pergunta vem: se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, nós podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? De algumas, sim. Os Espíritos respondem: sim. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê no pensamento. Então, é aquilo que nós vamos fazer, né? A característica da perfeição tem 3 pilares: o amor, fazer o bem e orar. Ela tem esses 3 pilares, né? Então, e a caridade, ela é o amor em movimento. É o amor em movimento. Nós temos essa lei que nos auxilia no caminho dessa perfeição, a lei do amor ao próximo, do amor a si mesmo, né? Que nos auxilia na prática da verdadeira caridade, mas ver nela a prática da benevolência, da indulgência e do perdão. Nessa lei, a gente vê isso. E se a gente afasta da lei, fica difícil conquistar a nossa evolução. Se nós afastamos dessa lei, fica difícil conquistar paz, conquistar fé, conquistar a nossa evolução. Então, é uma lei que se tornou um código de ética, as bem-aventuranças. E é depois dela que Jesus dá essa orientação. Ele nos diz todas elas e logo após ele diz isso para nós. Então, o cumprimento dessa lei nos leva ao caminho para a perfeição. Ser perfeitos como o Pai perfeito é, como o Pai Celestial é. E é assim, então, que nós vamos entendendo que um Pai Criador, quando tomamos Deus como nosso Pai, soberanamente bom e justo, e um Pai Criador de tudo, nós vamos mudando a nossa perspectiva. E aí a gente vai fazendo as coisas sem perceber. Sem perceber, nós estamos sendo justos, sem perceber, nós estamos indulgentes, estamos entendendo, né, a pessoa que está, o erro da pessoa, sem ser de acordo com aquele erro. Quando nós respeitamos
quando respeitamos, não atribuindo a eles as nossas imperfeições, Deus, né? Nós não respeitamos Deus, não atribuímos a Ele os nossos erros. Quando nós vamos santificar o nosso dia, aquele dia que a gente vai passar, quando nós honramos nosso pai e nossa mãe, quando nós não matamos a esperança do outro, quando nós não adulteramos a lei divina, quando nós não roubamos os sonhos do próximo, quando nós não mentimos, quando alimentamos a inveja, cobiçando o que é do outro. Então, olhem bem, aí é assim, é um norte, sem dúvida, agindo assim. São os outros, né, os mandamentos que nos trouxeram lá. E nós vamos ver na terceira parte do Livro dos Espíritos, nas leis morais, que nós vamos entender o nosso proceder. Vai ser mostrado para nós de que forma nós possamos alcançar a nossa evolução, o que é que precisa ser feito, como temos que agir nisso aí. E lá, naquelas leis morais, todas que vai ser nos mostrado. Então, nós seguimos regras, e as leis morais nos mostram isso. Nós seremos perfeitos à medida que nós consigamos desenvolver aquelas leis na nossa vida. É preciso seguir as regras e realizar esse trabalho com muito do nosso desenvolvimento, com muito afinco, com muita perseverança, sem esquecer que existe um mandamento maior. Qual é o grande mandamento da lei de Deus? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. E o segundo, que é semelhante, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós não podemos fugir dessa lei para alcançarmos a perfeição e entendermos Deus. Ser perfeito, então, representa o cumprimento do dever. Essa orientação que Jesus nos dá. Ser perfeito como Deus não é ser um Deus, mas é o cumprimento do dever, das obrigações para com Deus, com toda a sua obra da criação. É quando nós cumprimos esse nosso dever que nós, então, conseguimos alcançar um pouquinho. E o caminho do cumprimento dessa lei, nós temos essas regras todas que Jesus nos deixou amar, que a doutrina vai nos clarear através das leis morais. Então, a gente vai concluindo que nós ficamos mais distantes de Deus, quanto menos o entendemos. Nós queremos entender Deus, queremos saber um pouco mais dele, nós temos que evoluir. À medida que vamos cumprindo a lei do Pai, vamos cumprindo a lei divina, e nós vamos nos aperfeiçoando. A nossa perspectiva da natureza divina, ela vai aproximando da perfeição. Então, gente, esse capítulo é o capítulo 17, né? Quando Jesus nos diz, então, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, entendemos que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. São todos iguais. Todos são amados por Ele. E todos têm a mesma chance. Tem as mesmas oportunidades. Jesus justifica que a perfeição de Deus se representa no fato dele amar, proteger, mesmo aqueles que não acreditam nele. Aqueles que não acreditam em Deus, ele está lá protegendo, amando, justos e injustos. E aí é o que ele fala. Por isso, ele faz cair a chuva sobre todos. Se nós agirmos assim, nós estaremos sendo perfeitos como Deus, na nossa possibilidade, no nosso patamar de evolução em que nos estamos. Então, gente, o roteiro que Jesus nos pede, nos apresenta, sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial, ele é perfeitamente provável, ele é perfeitamente acessível a todos nós. Jesus não nos teria pedido isso se não nos fosse possível fazer. Que ele, então, nos abençoe, nos ampare, que nós estejamos aqui sempre, assim, de bem, né, com sentimentos elevados, que nós estejamos sempre com fé em Deus, com fé nas suas orientações, e que nós sigamos com essa fé, que nós acreditemos que vale a pena ser Deus,
fazer aquilo que Jesus está pedindo, que vai valer, que nós temos uma fé de que as coisas vão melhorar, mas vamos acreditar verdadeiramente. Tem aquela história que diz o seguinte, que um grupo de pessoas numa cidade que estava sem chuva há muito tempo, eles estavam reunidos fazendo uma novena para chover. Já tinha muito tempo que não chovia. Aí juntou todo mundo e foram para a praça rezar, a cidade inteira rezar na praça, para chover, porque já estava todo mundo morrendo de fome, gado, não estava tendo mais comida. Foi todo mundo para a praça. Mas só um garoto levou o guarda-chuva. Aí o pai perguntou, mas você vai levar guarda-chuva? Não está chovendo mais não vou rezar para chover? Vai chover. Então nós temos que ter essa fé, de ter essa certeza, essa fé de que seguir estes ensinamentos é um roteiro certo, para que nós possamos entender Deus e melhorar a nossa vida, né? Caminhar na nossa perfeição. Então, era essa a nossa reflexão, a nossa meditação em torno do Evangelho do Cristo que nos foi proposto pela Fátima, e dizer que o Evangelho do Cristo é isso, né? É entender, é meditar, é refletir, não só conhecer, não só decorar as orientações bonitas que tem, mas é, acima de tudo, refletir e, lembrando Sócrates, né? Aplicá-lo no nosso dia a dia. Só assim ele será útil. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe, tenhamos aí o resto de dia em paz. Conceição, Oi. estou dizendo que um dia nós chegaremos lá. Nós somos eternos, não temos pressa, não é mesmo? Se Deus quiser, vamos sim. Nós vamos caminhar para isso. É passo a passo, né, Fátima? Não podemos ser. Não adianta a gente ter pressa, porque cada um é cada um. E à medida que a gente vai fazendo esses exercícios propostos, ser bom, justo, misericordioso com quem está do nosso lado, nós vamos alcançando. É essa a proposta de Deus para nós aqui na Terra, né? Sim, é verdade. Conceição, a gente queria te agradecer muito por essas palavras, por esses ensinamentos, e a gente sabe que temos você, né, ainda durante o ano, algumas vezes, estamos felizes por isso, e agora a gente vai dar prosseguimento na nossa reunião, nosso momento do passe, depois a reunião de radiação. Eu já sei que você tem um compromisso agora, né, às 15 horas, tá, não é mesmo? Mas fique à vontade, se você puder ficar ou se precisar sair, Ok. ok? Obrigada, Fátima. Obrigada a todos. Um beijo para vocês. Um beijo, querida. Vamos chamar a Vilma agora para a nossa prece final. Te agradecemos, Senhor Jesus, por esses momentos preciosos de aprendizado que essa irmã tão dedicada, com tanto carinho, veio nos trazer. E que aonde estivermos, Senhor Jesus, possamos praticá-los com todo o nosso coração. Obrigado, Mestre, por tamanha oportunidade. Muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus.